Nessa noite teremos o privilégio de uma verdadeira aula. Em seu primeiro pronunciamento no Brasil, ao final do concerto em Campinas, o próprio Monsenhor Pavan já nos apontou o caminho que precisamos trilhar. Recordou que a verdadeira renovação da música litúrgica jamais pode esquecer suas raízes e ressaltou que os mais de 2000 anos de tradição musical da Igreja constituem um patrimônio que deve ser preservado e transmitido às futuras gerações. O tema desta noite, a história da música sacra contada pelos compositores da Capela Sistina. Acompanham o Monsenhor Pavan, nesta noite, 4 cantores da Capela Sistina, que peço que recebamos com carinho: Stefano Guandanini, Federico Mauro Marcucci, Leonardo Malara e Davi Maria Gentile. Com a palavra, Monsenhor Marcos Pavan. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu tenho que começar, naturalmente, agradecendo Dom Paulo César, que é uma figura de referência, eu acho, um exemplo de um pastor preocupado com a formação litúrgica musical da sua arquidiocese. Ele, como moderador da liturgia na Arquidiocese de Campinas, se preocupa com a formação. Isso foi o que o Concílio Vaticano II pediu. Ele é um exemplo de uma atuação concreta para seguir esse endereço que o Concílio nos deu. Então, eu quero agradecer muito, Dom Paulo, pelo convite, sobretudo pelo acolhimento tão carinhoso, tão completo que tem dedicado a mim, ao coro. Quero agradecer também Dom Denilson, o Padre João, nosso reitor aqui do santuário, todas as autoridades presentes. Eu, mais do que dar uma aula, eu quero compartilhar uma experiência minha, depois de quase 30 anos trabalhando na Capela Sistina. Eu, quando fui para Roma, já tinha estudado música, mas não pensava de permanecer lá. Eu fui para estudar direito canônico, não tem nada a ver, não é? Mas vou dar alguns princípios muito básicos, mas na verdade eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, os problemas e as soluções que nós encontramos nesses anos, e depois, no final, quero também ouvir da parte de vocês alguma pergunta, alguma coisa interessante que eu possa, em alguma maneira, conversar com vocês e trocar umas ideias. Então, vamos começar falando da música litúrgica. Todos aqui, acho que a boa maioria participa, talvez nas próprias comunidades, no âmbito da liturgia, e sabe que a música na liturgia ela não é um enfeite, ela não é um fundo musical, ela é parte integrante da liturgia, né? Ela é um sinal litúrgico sem o qual a liturgia fica incompleta. Então, a liturgia é parte integrante da celebração, tanto é que eu sempre digo que a gente não canta na liturgia, a gente canta a liturgia. Né? A começar dos textos do ordinário, das antífonas previstas para aquela festa, para aquele dia. E isso é uma coisa que, na igreja, talvez por um período ficou um pouquinho mais obscurado, esse aspecto, um pouquinho mais esquecido. Mas se nós pensarmos, por exemplo, nas igrejas orientais, né, para eles é inconcebível uma liturgia que não seja cantada, é incompleta. E isso vem desde muito atrás, isso vem desde Jesus. Porque os evangelhos nos dizem que Jesus, na última ceia, cantou a bênção. Né? A beracá, a bênção, que se cantava na ceia de Páscoa, ela era cantada. E depois diz, depois de ter cantado os hinos, provavelmente os hinos, os salmos do Hallel, Jesus então se retira para os Hortos das Oliveiras. Quer dizer que a primeira missa, aquela que Jesus celebrou antecipando o seu sacrifício para os apóstolos, já foi cantada. E isso é natural, porque a mentalidade oriental é essa, né? Que o canto faz parte da vida, sobretudo dos momentos importantes, de alegria ou de tristeza, e sobretudo nos momentos de santificação, nos momentos de religiosidade. E isso nos leva também a meditar. Quando a gente diz que a música faz parte integrante da liturgia, uma outra pergunta que se acompanha naturalmente é, mas que tipo de música? Qualquer música pode ser parte integrante da liturgia? Qualquer tipo de música vai ser um sinal eficaz na celebração? Vai tornar presente, ainda que em modo analógico aos 7 sacramentos, né?
mas vai tornar o presente, em um certo modo sacramental, essa ação de Jesus na igreja? Essa é uma resposta que vamos deixar talvez mais, fazendo aqui a nossa conferência, falando, vamos ver se essa resposta nos vem no final dessa conferência. Como eu disse, a liturgia católica nasce cantada, né? Já nasce com Jesus. Nos 3 primeiros séculos, a situação era complicada, porque nós não tínhamos liberdade, as comunidades se reuniam nas casas, era uma coisa muito íntima, mas tudo leva a crer que também nessas reuniões nas casas, nas domos ecclesia, né, também ali se cantava, porque, sobretudo, os salmos são textos que existem para serem cantados. Né? Não são textos que existem para serem recitados. Como ontem o Dom Peluso, na sua homilia lá em Curitiba, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, recitar o salmo é que nem recitar parabéns a você ou recitar o hino nacional. Fica faltando alguma coisa. Porque são textos que foram feitos para serem cantados, não recitados. Lógico que a gente nem sempre pode cantar todos os salmos, mas isso é interessante, né? Que na própria Bíblia, os textos litúrgicos, os textos das orações foram compostos para serem cantados. Isso está lá no começo de cada salmo, que indica quais os instrumentos com os quais eles deviam ser acompanhados, em que momento eles deviam ser cantados. E a igreja, desde o começo, fundamentou a sua liturgia sobre os salmos. Né? Tudo foi estruturado em torno das leituras, da pregação e da oração dos salmos. E isso dura até hoje. Porque, por exemplo, se nós pregamos o Graduale Romanum, que é o livro do canto gregoriano, que é o canto oficial da igreja, e analisarmos as diferentes peças, o introito, que é o canto de entrada, o gradual, o tractus, que é a aclamação ao evangelho na quaresma, o aleluia, da aclamação nos outros tempos, o ofertório e a antífona de comunhão, nós vamos ver que todos eles são estruturados como cantos salmódicos. Todos são cantos salmódicos. Ao contrário da Igreja Oriental, que tem muitos cantos também poéticos, de compositores, como Santo Efrem, a liturgia latina ela é toda estruturada, os cantos no canto dos salmos, que se desenvolveram de maneira diversa. Alguns desenvolveram um refrão muito mais amplo, alguns uns refrãos muito mais simples, mas é sempre esse esquema, refrão de um salmo e o texto do salmo. Então, eu penso que nesses 3 primeiros séculos, nas liturgias nas casas, pelo menos os salmos eram cantados. Com a liberdade da igreja, a igreja se torna grande, a igreja se torna solene, e a liturgia também se faz mais grande, se faz solene, e os salmos começam a receber também uma forma, uma veste mais solene, mais complicada, mas sempre dentro da estrutura salmódica, né? Tem tantas maneiras diversas de cantar um salmo. Você pode cantar alternando os versículos, você pode escolher um versículo como refrão, você pode cantar o aleluia como refrão. Outros salmos já trazem o próprio refrão, como, por exemplo, quando diz, louvai o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Louvai o Senhor dos céus, porque eterna é a sua misericórdia. Já é um refrão colocado no próprio salmo. Então, todos os cantos litúrgicos nascem assim. Então, a primeira música litúrgica, o que é? É o canto dos salmos, desde a sua forma mais simples, a cantilenação. Se nós pensarmos também na própria proclamação da palavra, num tempo em que não havia microfone, e já estamos aqui falando de celebrações em basílicas, em ambientes maiores, depois da liberdade da igreja, um motivo a mais para que os textos fossem cantados e não recitados, até para poder impostar a voz, para que a voz chegasse mais longe, num tempo que não havia microfone, não é? E depois, dentro dessa cantilena, que é um meio termo entre o falar e o cantar, como quando o diácono canta o evangelho, por exemplo, ou quando o celebrante canta a oração eucarística, essa cantilena, ela vai se desenvolvendo, adquire cadências que indicam, por exemplo, quando é ponto final, quando é um ponto interrogativo, para que as pessoas, ouvindo o canto, possam interpretar, entender bem o texto. E aqui, então, já vem uma primeira característica fundamental da música litúrgica. Ela existe para servir o texto. Primeiro vem o texto e a música é serva da palavra. Serva não no sentido diminutivo, mas serva no sentido que ela cria um serviço importantíssimo para a palavra, mas que a palavra é o ponto de referência. E a música deve
inspirar-se, servir e colocar em relevo e comentar até exegeticamente a palavra de Deus proclamada na liturgia. Isso nos traz aos primeiros anos do coro do Papa. Porque quando então as celebrações se tornam mais solenes, não havia um repertório pronto para a liturgia católica. Cada comunidade tinha os seus cantos, mais simples, segundo a maneira de celebrar. E com essa estruturação da igreja de Roma e das igrejas locais, uma estruturação da liturgia, a criação dos livros litúrgicos para que a liturgia seguisse sempre o mesmo esquema em todas as celebrações, foi necessário também começar a estruturar e estabelecer qual ia ser o canto dessas celebrações. Cada região teve a sua tradição musical. Então, em Milão, nós encontramos o canto ambrosiano, né, ligado a Santo Ambrósio, grande compositor de hinos, que até hoje a gente canta na liturgia das horas. No sul da Itália, o canto beneventano, da cidade de Benevento, uma cidade muito importante, da capital dos longobardos, ali no sul da Itália. Na Espanha, o canto de Toledo, da igreja espanhola. E em Roma, o canto romano. Houve um canto romano em Roma, antes do canto gregoriano. E quem criou o canto romano? Os cantores do Papa. E era um grupo de homens e de crianças que tinham vida comum, né? E se chamava Schola Cantorum. Escola, naquele período, não era uma escola no sentido moderno, não vai para aprender. Não, era como uma corporação de pessoas que se especializavam numa profissão. Então, qual era a profissão desses homens e dessas crianças, que muitos eram monges? Era justamente aprender de cor a música, porque, detalhe, não existia escrita musical até o 9º século. Nós não temos nenhuma escritura musical. Nós temos só o texto, e a melodia precisava aprender de cor. Então, não bastava algumas horas para preparar a música litúrgica. A pessoa tinha que passar alguns anos aprendendo de cor o introito, o gradual, o ofertório, comunhão de cada festa e de cada dia litúrgico do ano. Era assim, era difícil. Mas era uma vida dedicada a isso. Mas eles não só aprendiam, eles criavam. Tem um livro muito interessante que se chama O Projeto Advento, de um americano, agora não lembro o nome dele, em que ele fala como em 1 ano e meio, os cantores do Papa criaram praticamente toda a impostação do canto romano. A partir dos sacramentários, que eram os livros que recolhiam os textos das celebrações, eles criaram as primeiras melodias, monodias cantadas da igreja de Roma. Ok? Desse canto nós temos alguns testemunhos tardios do século XII, que significa que em Roma esse canto se manteve até o século XI e século XII. Existem alguns manuscritos que são em Londres, estão na Biblioteca do Vaticano, que trazem as melodias do canto romano, que nós hoje chamamos o canto Vetus Romanus, velho romano, mas que na época não era velho, era novo. Quando, na França, sobretudo com Carlos Magno, os reis franceses querem unificar o país, eles escolhem a liturgia romana como elemento de unificação. Então, Carlos Magno pede ao Papa que mande cantores de Roma para ensinar o canto romano na França. E que mande livros litúrgicos com os textos usados na missa de Roma e que, junto com os cantos litúrgicos, os textos litúrgicos, mande os cantores. Porque não tinha como aprender a música senão com alguém que cantasse. Não existia notação musical. Então, ele mandou o texto e mandou o MP3 vivo, que eram os cantores, que foram lá. O segundo chefe da escola Cantorum Romana foi para a França, foi para Metz e nunca mais voltou, ficou lá ensinando os cantos. O que aconteceu? Que o canto gregoriano chegou na França com os textos romanos, mas chegando lá pegou o jeitinho francês, porque francês gosta de ser diferente. E deu uma mudadinha na melodia. E desse encontro do canto romano com o canto que se cantava na França, nasceu o canto romano-gálico, que nós chamamos canto gregoriano. Então, vocês vejam, os cantores do Papa, de uma certa maneira, colaboraram na formação do próprio canto gregoriano, criando aquele canto romano, que chegando na França se tornou canto gregoriano, e a pouco, nos séculos, foi se impondo em toda a Igreja Latina, pela sua qualidade, porque realmente ele é superior a todas as outras formas de canto
locais. Ele é superior ao canto romano, ele é superior ao canto beneventano, ele é superior ao canto mozarábico, lá de Toledo. Ele realmente é um canto inspirado pelo Espírito Santo. Ele não foi criado por São Gregório, em pessoa, porque São Gregório fez a reforma litúrgica, mas São Gregório tinha tanta coisa para fazer, coitado, ele já era doente, como Papa, invasão de bárbaro, organizar Roma depois que não tinha mais imperador, mas o que ele fez foi mandar redigir os primeiros livros litúrgicos e dar esse impulso à liturgia. Em homenagem a ele, o canto se chamou canto gregoriano. Então, digamos, a escola cantorum romana, da qual a Capela Sistina, de um certo modo, como se diz, a herança, né? Como se diz, o herdeiro espiritual. A Capela Sistina começa lá com a escola cantorum romana. Existe um documento do 7º século, que é o Ordo Romanus I. Os ordos romanos eram documentos que contavam, descreviam as liturgias do Papa. E esse documento descreve uma missa que o Papa celebrou na manhã de Páscoa em Santa Maria Maior. E o que é interessante é que disse, quando o Papa entrava, já havia 2 filas de cantores, adultos, homens e meninos, 2 filas de cada lado, que cantavam enquanto ele entrava. E interessante, hoje essa é a formação ainda da Capela Sistina, homens e meninos. Então, pergunta, por que vocês têm só homem e menino? Por uma tradição que a gente sabe que remonta pelo menos ao 7º século. Não quer dizer que as mulheres não possam e não devam cantar na igreja. Mas é uma coisa muito específica daquele lugar, daquela, digamos, uma tradição. As mulheres cantam também na igreja do Papa, cantam mais que os homens, porque nós temos outro coro lá, Mater Ecclesiae, que não faz só parte da Assembleia, mas se alterna com nós em muitos cantos. Bem, então nós ouvimos que o canto gregoriano nasce do encontro da música francesa com a música, o canto romano, com o canto francês, e da origem ao canto gregoriano. Qual é, então, essa grande qualidade que eu digo que o canto gregoriano tem, pelo qual ele se impôs em todo o mundo? É a perfeição no canto gregoriano da união da palavra com a melodia. No canto gregoriano, a melodia é um verdadeiro comentário exegético da palavra. Você pega uma partitura de gregoriano e veja onde é que a melodia sobe, onde é que a melodia baixa, onde é que a melodia para, onde é que ela vai mais devagar, onde é que ela se torna mais solene ou mais jubilosa. E você vai ver que não é por acaso, não é só para enrolar, como se diz, para encher salsicha. Não, cada palavra é tratada de modo específico pelo compositor, para dar um sentido para aquela palavra naquele contexto, daquele texto, naquela celebração. O mesmo texto, em 2 celebrações diferentes, vai ter melodias diferentes que comentam o texto de forma diferente. E essa é uma riqueza do canto gregoriano, pelo qual nenhum concílio, jamais, muito menos o Concílio Vaticano II, jamais ousou abolir o canto gregoriano. Pelo contrário, disse que o canto gregoriano continua sendo o canto oficial da Igreja Católica de rito latino. E ninguém que queira fazer música na igreja, mesmo que não seja canto gregoriano, porque não dá para fazer em todo lado, mas ninguém que queira fazer música litúrgica, compor ou executar, pode dizer que conhece música litúrgica se não conhecer o canto gregoriano, porque ele é a base de tudo, e ele, sobretudo, é o exemplo que nós devemos seguir. Não copiar, seguir o exemplo da perfeita harmonia entre a palavra e a melodia, entre a escolha da melodia e a festa litúrgica, e o momento litúrgico no interior da celebração. Um canto de introito é um canto processional, né? Então, até o modo como a antífona é escrita, o ritmo da antífona, ajuda a cantar caminhando. A mesma coisa é o canto de comunhão, a mesma coisa é o canto de ofertório, são cantos processionais. O gradual é um canto de meditação, então é o canto mais virtuoso. É um canto que geralmente era um grupo que fazia e depois tinha um refrão, como nos primeiros séculos. Então, o canto gregoriano continua até hoje como um paradigma que nós não podemos desconhecer. Só que a cultura avança, ela vai mudando. E, a um certo ponto na história da igreja, na história da música, surge a polifonia. A polifonia é o canto a 2 ou mais vozes. Agora eu vou parar um momento, que eu já falei bastante, e vou pedir para o nosso quarteto. As crianças hoje não estão aqui, elas estão descansando, mas eu pedi para os nossos 4 cantores, 2 deles foram meninos cantores também da capela, né?
E nós temos o Stefano, que é sopranista, vai fazer a voz aguda que os meninos fazem. O Marcucci, que é contraltista, vai fazer a voz do contralto. O Stefano, o Malara, que vai fazer a parte do tenor. E o David de Maria Gentili, que vai fazer a parte de baixo. Então, eu vou pedir para eles cantarem um canto gregoriano, né? Aliás, eu não sei, o Veni Creator nós temos para cantar? Todos juntos? Então vamos cantar, vai haver Veni Creator ali? Vamos cantar todos juntos o Veni Creator? Vamos ficar de pé? Assim, já serve como oração, ainda que estamos na metade e não no começo da nossa aula. Dá uma tonalidade boa lá. Perdão. Vai. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitam, in pleso perna gratia, quae tu creasti pectora, cui diceris Paracletus, donum Dei altissimi, fonsivus ignis caritas, et spiritualis unctione. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum Patris, sermone ditans gutura. Accende lumen sensibus, infundi amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtutem firmans perpetuum. Ostem repellas longius, pacenque dones frotinus, doctore sic te previo, vitemus omne noxium. Per te sciamus da Patrem, noscamus atque filium, Teo triusque spiritum, credamus omnitemporem. Amém. Então, com essa melodia que ecoa há tantos séculos na igreja, quando nós cantamos o canto gregoriano, pode sentar-se, obrigado, nós nos sentimos herdeiros de uma tradição, né, de pelo menos 1.500 anos de canto litúrgico. Logicamente que a gente não fica só parado nisso, mas é daí que a gente vem. E eu sempre brinco que só Deus pode criar do nada. Toda vez que na igreja a gente quer inventar uma coisa do nada, dizer, não, vamos cancelar tudo que veio até hoje, vamos inventar uma coisa nova, não sai uma coisa boa. Porque não podendo se basear no que veio antes, a gente acaba pegando outras coisas como exemplo. A música do carnaval, não sei, outras coisas que não são a origem certa na qual a gente tem que se inspirar. Né? Porque daí, em vez de evolução, se torna substituição. São duas coisas diferentes. Na evolução, alguma coisa permanece sempre na coisa que vai evoluindo. Na substituição, existe um corte e um novo começo. E normalmente, os frutos não são bons. A mesma coisa na música litúrgica. Bem, a um certo ponto, então, nessa evolução da música,
em alguns mosteiros, em algumas catedrais, sobretudo em Paris, começaram a querer fazer uma segunda voz. No começo era só uma nota que era mantida, enquanto outros faziam a melodia, era tipo um pedal do órgão. Depois esse pedal começou a acompanhar a melodia de forma paralela, né? Vocês riuscite a fare un esempio di organo? Mi cantate un canto gregoriano in intervalli di quarta? Per esempio. Questo qua. Facciamo. Veni crea, ve. Voi due fate ve. Mettetevi in piedi, c'è il microfono. Ve. Vai. Veni crea. Grazie, li ho presi di sorpresa, però sono stati bravi. Questa è una delle prime forme di polifonia, è la stessa melodia cantata, essa primeira forma di polifonia, a mesma melodia cantada em intervalos de quarta, né? Ou então um podia fazer uma nota como um pedal e outro cantava. Mas daí o pessoal gostou e falou, não, vamos fazer uma coisa mais incrementada, vamos fazer uma coisa mais elaborada. E começam a surgir as primeiras formas de polifonia. Nessa altura já fica mais fácil porque já tinham inventado a escrita musical. Os primeiros exemplos de escrita musical é uma escrita se chama neumática, que usava sinais de acentuação para lembrar. Quando a melodia subia, punha um acento agudo. Quando a melodia descia, punha um acento grave. Naturalmente, era uma forma de notação que era para ajudar a memória. Tinha que saber ainda a música de cor. Porque dizia, aqui sobe, aqui desce, mas não dizia aqui quanto sobe e quanto desce. Mas com o tempo foram colocando algumas linhas e foram colocando esses sinais para cima, para baixo ou na linha, e aos poucos foi nascendo a notação diastemática, isso é, a notação que não mostra apenas a altura relativa da nota mais alta ou mais baixa, mas diz quão mais alta e quão mais baixa essa nota é. É um intervalo de terça, é um intervalo de quarta, é um intervalo de quinta, a notação diastemática. Então, com a invenção da notação diastemática, ficou fácil começar a fazer outros tipos de composição mais complicados de polifonia. Então, agora eu vou pedir... essa moda ficou muito forte em Paris, sobretudo na Catedral de Notre-Dame. Né? A escola da Catedral de Notre-Dame foi a que deu grande impulso a isso. Havia outros mosteiros, São Marcial e outros mosteiros, mas vamos pegar a escola de Notre-Dame, que é a Ars Antiqua, na qual, digamos assim, a polifonia praticamente tem um ponto importante de fundação. Isso é lá pelo 1200. Então, eu vou pedir agora para os nossos amigos cantarem Beata Víscera, de Perrotin, né? Maestro Perotino, que era um compositor da Catedral de Notre-Dame, que nós conhecemos eles por causa desse Magnus Liber Organum, que é um livro que ele deixou escrito em pergaminho, uma coisa enorme, com algumas composições. Então vejam o estilo já no século, por volta de 1200, como era o estilo da polifonia nas grandes catedrais, naturalmente.
Muito obrigado. Então, justamente nessa época que na França começa essa moda, entre aspas, o Papa transfere a sua sede a Avignon, na França, né? Porque está tendo muita confusão em Roma, muita briga entre as famílias romanas. Então o Papa não se sente seguro em Roma e foge para a França. O Papa francês. Chegando lá, a escola romana fica em Roma. E chegando na França, então ele forma um primeiro colégio de cantores, né? São todos eclesiásticos. Isso até pouco tempo atrás, até o século XVIII, mais ou menos, para cantar no coro do Papa tinha que ser clérigo, quer dizer, tinha que ter pelo menos as ordens menores, né? Então, ele forma esse grupo lá em Avignon e eles começam a cantar polifonia. E a um certo ponto, o Papa vai ficar em Avignon 70 anos, né? Vários papas se sucedem em Avignon. E a um certo ponto, o Papa João 22, ele começa a achar, fala, essa moda de polifonia não me agrada. Eu prefiro o canto gregoriano, isso é muito moderno, né? Isso é rock and roll para os meus ouvidos, né? E ele escreve um documento chamado Docta Sanctorum Patrum, né? Datado 1324, em que o Papa, ele diz que critica certos excessos da música dessa nova moda, né? Ritmos muito complexos, divisão exagerada dos valores, procedimentos que acabavam obscurecendo o canto litúrgico. Então veja interessante, agora brincadeiras à parte, o Papa não está criticando a nova forma musical, ele fala, tudo bem, existe uma nova forma musical, agora nós cantamos a 2, 3 vozes, tudo bem, mas algumas coisas a gente não pode transigir, não são negociáveis. Nós temos que entender o texto, porque nós não estamos fazendo fundo musical, nós estamos cantando a palavra de Deus. Então o texto tem que ser inteligível. E a música deve ser digna e servir o texto. 1324. O problema já existia. E o Papa já chamava a atenção. Olha que interessante, sempre os mesmos critérios, né? Para ver como a nossa igreja é coerente. Vem a novidade, né? Mas essa novidade tem que respeitar certos princípios inegociáveis. A dignidade da música, a música deve servir a palavra de Deus, né? Que deve ser entendida pelos fiéis. O papado depois volta para Roma, daí vai ter o cisma do Ocidente, mas a moda da polifonia continua e contamina toda a Europa. E a região da Europa que vai dar os melhores músicos é o norte da França, Holanda, a região de Flandres, os famosos compositores flamingos, né? Naquela época, ser cantor de um coro de igreja ou de uma corte de um rei ou de um duque era como ser jogador de futebol hoje. Você passava não de time em time, que vendiam o teu passe, você passava de coro em coro, para quem pagava melhor. E isso criou um estilo internacional na Europa, porque os cantores circulavam. No coro do Papa estava cheio de cantor francês, espanhol, flamengos. E naquela época o cantor ele era também compositor. Porque a música era uma coisa muito complicada, se estudava muito. Então, por exemplo, o compositor, ele compunha a polifonia, ele compunha o esquema. E na hora de cantar, os cantores tinham que improvisar segundo certas regras que os cantores conheciam, e eles tinham que improvisar para que aquela música ficasse mais rica, mas aquilo não estava escrito, eles tinham que saber fazer. Então, normalmente, os cantores eram também compositores. E no coro do Papa nós tivemos muitos cantores, compositores famosos. Tivemos Guillaume Dufay, tivemos Josquin des Prez, tivemos Cristóbal de Morales, espanhol, mas o maior de todos foi um italiano, de uma cidade perto de Roma que se chama Palestrina. O nome dele era Giovanni Pierluigi, conhecido, vinha de Palestrina, Giovanni Pierluigi da Palestrina, que vinha da cidade de Palestrina, onde ele tinha sido menino cantor. A sorte dele é que o pároco dele, o bispo dele em Palestrina, virou papa. E falou, eu vou levar aquele rapaz, tem talento, vou levar ele para Roma. E levou ele para o coro da Capela Sistina. E ele cantou 6 meses, mas parece que a voz dele não era maravilhosa. Mas ele sabia compor música.
E os outros cantores ficaram com inveja. Esse camarada é casado, ele não pode cantar no nosso coro, nós somos todos clérigos. Aí tanto fizeram que depois de 6 meses o Palestrina, coitado, teve que deixar de cantar. Mas continuou a vida inteira compondo para a Capela Sistina. E esse Palestrina foi o ápice da polifonia. O ápice. Até hoje, quando uma pessoa vai estudar música e vai estudar contraponto, que é a técnica da composição da polifonia, estuda Palestrina. Ele é o paradigma. Assim como o canto gregoriano é o paradigma da monodia, do canto a uma voz, Palestrina é o paradigma do canto a mais vozes. Vocês vão falar, você está falando isso porque você está no coro dele, você não é isento. Não, os próprios concílios Vaticano II disse a polifonia sacra no estilo de Palestrina. Porque realmente, o que é que tem de especial o estilo de Palestrina? Palestrina é de 1525, ele nasce e morre em 1594. Naquela época estava com o mesmo problema que o Papa João XXII tinha encontrado em Avignon. A polifonia estava ficando tão complicada, tinha gente que compunha 64 vozes. Não dá para entender, 64 pessoas cantando melodias diferentes, né? Era uma coisa linda, mas não era música litúrgica. Então o Papa, de novo, fala, o Papa convoca o Concílio de Trento, porque tinha tido a reforma protestante do Lutero, e o Papa fala, vamos pôr ordem na casa aqui, vamos começar tirando essa palhaçada desses cantos a 40 vozes, que ninguém entende o que eles estão cantando, isso não é canto litúrgico. Vamos proibir a polifonia. Mas alguns cardeais falam, não, santidade, vamos ver uma coisa, vamos ver se dá para fazer polifonia, seguindo aqueles critérios os mesmos de antes. Que não seja uma coisa carnavalesca, um espetáculo, mas que sirva a liturgia de maneira digna e que, sobretudo, o texto seja compreensível. E Palestrina compôs algumas missas, entre elas a famosa Missa Pape Marcelli, dedicada ao Papa Marcelo II. Essa missa e outras dele foram apresentadas para uma reunião de cardeais na casa de uns cardeais, né? Eram cardeais importantes que aconselhavam o Papa, os cardeais ouviram, falaram, então nós não vamos proibir a polifonia na igreja. É um mérito de Palestrina isso. Né? Se hoje não é proibido cantar músicas a mais vozes na igreja. Então agora eu vou pedir para os nossos amigos cantarem uma peça de Palestrina, mas vocês vão perceber uma coisa, eles vão cantar Alma Redemptoris Mater, mas antes de cantar a polifonia, vou pedir para eles cantarem o gregoriano, para vocês verem como Palestrina faz aquilo que eu disse. Ele não começa do zero, ele pega o gregoriano e sobre o tema do gregoriano ele compõe a polifonia. É a novidade que não despreza, mas valoriza o passado. Allora, se potete cantare Alma Redemptoris gregoriano e poi la polifonia, ok? Mater, que per via celi porta manes, et stella maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti natura mirante, tum sanctum genitore, virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens illudare, peccatorum miserere. Redemptoris Mater, per via celi porta manes, et stella maris
Graças. Então vejam, né? Esse é o ápice da polifonia, século XVI. Mas a vida continua e os estilos musicais continuam. O que acontece? Acontece que começa uma nova moda, que é a música barroca. A música barroca, ela tem uma característica muito diferente da música polifônica. Ela normalmente é cantada por um solista acompanhada por instrumentos. E aí tem um problema dos instrumentos na igreja. Até então a Capela Sistina, aliás até hoje, sempre cantava sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Hoje a gente usa para ajudar o canto da Assembleia, para sustentar o canto da Assembleia, logicamente, mas as peças principais a gente ainda canta sem acompanhamento. Inclusive a expressão cantar a capela se refere a cantar a capela, a moda da Capela Sistina, quer dizer, sem acompanhamento. Mas então, o que acontece é que o estilo barroco, ele é um estilo mais dramático, em fato, ele nasce junto com a ópera. O estilo barroco nasce na época em que nasce a ópera lírica. Então, cantores, solistas que fazem coisas dramáticas, coisas muito teatrais, acompanhados por instrumentos, por cravo, por orquestras de violino, por órgão, não sei o quê. E aí também começam novos abusos. Na Capela Sistina, o barroco nunca colou. Por quê? Porque não usava instrumento. E o barroco a capela é uma coisa muito rara, muito rara. Nós temos barroco a capela em Roma, mas é um barroco que é um barroco ainda meio renascimento. Só que dá para sentir a diferença do estilo. Eu vou pedir para eles cantarem agora uma peça barroca, que é o Cantate Domino de Pittoni. Pittoni foi o maior compositor barroco da Roma papalina, não é? Mas vocês vão ver que é um barroco sem acompanhamento, muito diferente dos barrocos, não sei, de Bach, Handel, ou dos barrocos do mesmo Monteverdi, que era compositor de Veneza, de São Marcos em Veneza, e depois de Mantova, etc. Mas o barroco teve essa característica. Com o barroco começou um pouco a teatralização da música litúrgica. Vamos ouvir o Cantate Domino di Pittoni. Cantate Domino, cantate, cantate Domino, canticum nou, lauseus in ecclesia sanctorum, in ecclesia sanctorum. Letetur Israel in eo, letetur in eo, qui fecit eum, et filii Sion exultent in Re Jesu, exultent in Re Jesu. Então vejam, a coisa começa a ficar, parece quase uma dança, né? Uma coisinha um pouquinho mais teatral, e isso ainda é porque era em Roma, que era uma coisa muito conservadora. Nos outras cidades, nos outros países, o pessoal começa mesmo a se afundar na música de teatro, até o ponto que nós chegamos, que na igreja, você chegava na igreja e você ouvia áreas da Traviata, da Ida de Verdi, né? Ouvia durante as missas, né? O padre celebrando e o pessoal cantando música de Verdi, música de outras, né? E alguns órgãos, é interessante, existem ainda na Itália alguns órgãos que foram construídos para tocar música de Verdi. O órgão tem bumbo, o órgão tem prato, porque é para tocar a Ida e outras coisas. Naturalmente, aquela música não era adaptada à liturgia. E começam as críticas, a igreja se preocupa. Então, nessa época, metade do século XIX, 1800, quando a ópera está no auge, ir na igreja, mesmo em Roma, não tinha muita diferença de ir no teatro, né? Começa um movimento chamado o Movimento Ceciliano. Ceciliano em relação a Santa Cecília, padroeira dos músicos. Esse movimento começa na Alemanha, logo ele é seguido na Itália. E esses compositores do movimento ceciliano buscam? Eles querem retornar às fontes.
o canto gregoriano e a polifonia no estilo de Palestrina. E começam a fazer novas composições, mas na verdade essas composições não são como o gregoriano, nem são como Palestrina, são inspiradas nele, mas são muito diferentes. Isso prova que a música pode evoluir mantendo aqueles critérios e criar novidades, e criar coisas segundo o gosto do tempo. Entre talvez o maior siciliano, um dos mais conhecidos, foi Lorenzo Perosi. Lorenzo Perosi, ele era o maestro de capela da Basílica de São Marcos, em Veneza, quando o patriarca de Veneza era o patriarca Sarto, né? A um certo ponto, o Perosi era um menino prodígio, compunha maravilhosamente, e ele é chamado para trabalhar na Capela Sistina de Roma. Entre parênteses, a Capela Sistina tinha atravessado quase 300 anos de uma enorme decadência, porque o papado de Roma tinha atravessado uma grande decadência. Foi um momento difícil, invasão dos austríacos, invasão de Napoleão, o Papa preso, o Papa levado para a França, o Papa levado para cá, o Papa levado para lá. Não tinha mais celebração, os cantores pontifícios eram reduzidos a 3 gatos, que quase não cantavam, velhos. Quer dizer, a capela estava em decadência porque era um momento realmente muito complicado do papado. Ela nunca foi extinta, né? Mas teve seus altos e baixos. O movimento siciliano, então, com o movimento siciliano, os papas no final do século XIX falam, vamos dar um novo impulso também para a Capela Sistina, vamos chamar aqui uma pessoa válida. Esse Lorenzo, que é maestro lá em Veneza, está fazendo missas lindas, né, no estilo de Palestrina, gregoriano, mas músicas que agradam muito as pessoas. Vamos trazê-lo para Roma. Em 1898 trouxeram. Ele era um rapazinho ainda, devia ter 20 anos. Veio para Roma, na época de Leão XIII. Logo depois, Leão XIII morre, e quem vai ser papa? O que era o patriarca de Veneza antes, que era o chefe dele lá em Veneza. Daí foi, como se diz, foi o queijo ralado que cai em cima do macarrão. Foi a perfeição, porque juntos, São Pio X, que depois é o Papa Pio X, que vai ser santo, São Pio X e Lorenzo Perosi fizeram de tudo para reformar a música sacra na igreja. Então, São Pio X, inspirado por Perosi, escreve um documento muito importante, Tra le sollecitudini. Um documento em que ele fala quais devem ser os critérios para a música sacra, que não dá para ouvir ópera na igreja, que é errado ouvir ópera na igreja. Eu aqui faço um comentário maldoso. Hoje a gente não ouve ópera na igreja, mas ouve umas coisas que são pior que ópera. Não é? Porque pelo menos a ópera era música clássica que você ouvia num teatro bonito. Hoje a gente ouve funk, ouve coisa pior na igreja. Que não é, nem uma casa de ópera aceitaria uma música dessa. Aí a gente faz na igreja. Fechado parêntese maldoso, né? Então, São Pio X faz esse documento Tra le sollecitudini. Quais são os principais pontos desse documento? São Pio X diz, a verdadeira música litúrgica ela tem que ter 3 características. Ele diz, eu quero citar, santidade, bondade das formas e universalidade. O que ele entende com essas 3 expressões? Santidade, porque ele diz, a música, ela tem que ser santa, porque ela é a música da liturgia, ela não é a música profana do teatro. Porque a própria expressão música sacra é uma expressão que não é clara. Porque o que é música sacra? É toda música que fala de Deus? Qualquer música que fala de Deus é uma música que é adaptada à liturgia. Por exemplo, lembra quando o Roberto Carlos escreveu Jesus Cristo, eu estou aqui? A gente ouvia em todas as igrejas, Jesus Cristo, eu estou aqui. Mas será que aquilo era uma música de liturgia? Era uma música sacra? Era uma música religiosa? O próprio Giuseppe Verdi, grande compositor de ópera, quem gosta de ópera conhece, ele compôs uma missa de requiem. Uma orquestra, coro, solistas, mas na cabeça dele, ele nunca pensou que aquilo tinha que ser executado numa igreja. Era para ser executado no teatro. Era uma messa da Requiem, que ele quis compor como uma peça musical, religiosa, mas o próprio Verdi nunca pensou que aquilo seria executado numa missa, seria impossível, aquilo durou 1h30, orquestra de 100 pessoas, coro de 200, cantores que cantam o tempo todo como na ópera. Então, é música sacra? É música sacra, mas é música litúrgica? Essa é outra coisa.
Então, São Pio X, para evitar ambiguidades, ele não usa a expressão música sacra, ele diz a música sacra, ele fala, a música sacra tem que ser uma música santa, né? O santo na Bíblia não é o santo, o santinho, a pessoa que é boa, o santo na Bíblia é aquilo que é reservado a Deus, que só Deus é santo. Então a música sacra, ela tem que espelhar a santidade do Deus que nós estamos adorando na celebração litúrgica. É isso que São Pio X quer dizer. Depois ele fala, tem que ter bondade de formas. O que quer dizer bondade de formas? Que tem que ser verdadeira arte. Quando a gente vai mandar pintar uma igreja, a gente procura algum pintor que sabe pintar imagens, né? A gente não chama o camarada que só pinta a parede de branco e fala, pinta um santo aí para mim, né? Quando a gente vai fazer os paramentos, a gente escolhe um costureiro que sabe uma costureira, que sabe fazer bem, que tem bom gosto. A gente leva os modelos, olha, eu queria um paramento desse jeito. Quando a gente vai tentar fazer os cálices para missa, a gente vai numa pessoa que sabe fazer um cálice bonito, de prata ou de bronze, uma coisa bonita. Mas na hora de compor música, qualquer um é compositor de música para a igreja, qualquer música está boa. Por que a coitada da música não pode ser arte também? A pintura é arte, a arquitetura é arte, o paramento é arte, os vasos sagrados são artes, mas a música não pode ser arte, porque daí é elitismo. Não é elitismo, é a dignidade da celebração. E arte não é sinônimo de elitismo. Existe um modo elitista de fazer a arte, mas existe um modo natural, digamos entre aspas, popular de fazer a arte. Para dar o exemplo de antes, o Giuseppe Verdi, um dos maiores compositores de ópera do mundo, era super popular na Itália. Todo mundo assobiava as melodias dele nas ruas, tal, porque não quer dizer que porque é uma arte, uma coisa bem feita, uma coisa feita por quem estudou e tem bom gosto, que não vai agradar todo o povo. Não é isso. Então, São Pio X diz, santidade, bondade de formas, que seja verdadeira arte, e depois ele usa universalidade. Essa palavra é complicada, mas o que ele quer dizer com universalidade? Que essa música tem que ter uma qualidade objetiva, que seja reconhecida como expressão da toda a igreja, que é universal, e não só do gosto da pessoa. Hoje a gente fala que a liturgia e a evangelização tem que ser enculturada, com certeza. Tem que ser uma forma que dialoga com a cultura de cada local. Isso, ninguém exclui isso. Mas também não podemos confundir como se diz, a inculturação do evangelho com o subjetivismo do gosto musical, né? Então, São Pio X faz esse documento, eu vou diminuir, e a partir desse documento existe uma série de estudos, esse movimento vai crescendo até que o Concílio Vaticano II recolhe a reforma de São Pio X, recolhe o movimento litúrgico também, que tinha nascido na Bélgica, sobretudo entre os beneditinos, e nasce a Constituição Sacrosanctum Concilium. Antes de passar, porém, a parte dessa Constituição Sacrosanctum Concilium, com a qual eu quero terminar, já falei demais, eu vou pedir para o nosso quarteto cantar uma música de Lourenço Perosi. E vocês vão sentir... O que é que vocês sentem de Perosi? O Salutaris Hostia. Vocês vão ouvir como é uma música do gosto atual, até romântica, bonita, mas que respeita os critérios da música litúrgica. É uma música típica do movimento siciliano.
Bravo, graças. Então, vejam como é uma música bonita, sentimental, mas ao mesmo tempo você compreende perfeitamente as palavras que eles estão dizendo. É um veículo mais do que adaptado à oração dos fiéis, inspira devoção, é digno da liturgia, sobretudo um canto para a Eucaristia, ao Salutaris Hostia, não é verdade? E é um canto composto de 1900, inspirando-se no gregoriano, inspirando-se na polifonia de Palestrina, mas é muito diferente do gregoriano, é muito diferente de Palestrina. Né? Para dizer que a evolução não é copiar, mas é manter aqueles critérios fundamentais, aqueles princípios não negociáveis. Então, com o trabalho de Perosi, que foi maestro da Capela Sistina por mais de 50 anos, de 1898 a 1956. Quantos? 58 anos, maestro da Sistina, nossa, coitadinho. No Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, então, resume tudo isso, esses quase 2000 anos de história de música da Igreja. E o que é que o Concílio fala? Quais são os principais pontos da Constituição Sacrosanto Concílio? No número 112, eu vou ler porque é muito importante, ela afirma: a tradição musical da Igreja é um tesouro de inestimável valor. É um tesouro. Depois ela fala mais para frente, que o canto sagrado, unido ao texto, constitui parte necessária e integrante da liturgia solene. Então, tudo aquilo que eu falei, que a liturgia, ela nasce cantada, que a música faz parte da liturgia, não é só um enfeite da liturgia, e que existe um tesouro. Um tesouro é uma coisa que está lá. Não é uma coisa que você cria sempre do zero todo dia. Esse tesouro, o próprio concílio diz que vai ter que ser incrementado. Porque ele vai usar esses dois verbos mais para frente. Vamos ver se eu acho aqui. Ele diz, no número 114, guarde-se e desenvolva-se com diligência o patrimônio da música sacra. Então o concílio falou para não abandonar o tesouro, mas para continuar compondo música sacra. Continuar evoluindo, aumentando esse tesouro. É o que a gente tenta fazer hoje na Capela Sistina. Então, depois do Lourenço Perosi, veio o maestro Domenico Bartolucci, que foi um grande compositor e diretor, tanto é que depois Papa Bento XVI o fez cardeal, depois que ele já tinha 80 anos, ele morreu que ele era cardeal. E o maestro Bartolucci, ele seguiu essa tradição. Ele usava muitas vezes os temas gregorianos, trabalhava no estilo de Palestrina, mas numa linguagem muito pessoal dele. Então agora eu vou pedir para o nosso quarteto cantar primeiro a antífona O Sacrum Convivium em gregoriano, para a gente ter no ouvido a melodia do gregoriano, o tema do gregoriano, e depois a composição do mestre Bartolucci, O Sacrum Convivium. E vamos ver que aqueles critérios que a gente falou, verdadeira arte, santidade, universalidade, bondade de formas, estão presentes também nessa composição. Christus unitum, recoritur memoria, passionis eius, mensiletur gratia, et future gloriae, nobis dignus datur, alleluia. O
Então, para terminar, eu quero só falar, então, repassar esses princípios do Concílio Vaticano II, que sirva também para a gente como exame de consciência do que a gente está fazendo e do que a gente pode melhorar nas nossas comunidades. Então, o primeiro princípio é aquele que eu falei, que existe um patrimônio que não deve ser abandonado, mas que deve ser cultivado, porque é um patrimônio, isso é uma coisa importante. Esse patrimônio não se conserva nos livros. Esse patrimônio se conserva cantando. Porque não é um patrimônio de carta, é um patrimônio de música. Aquilo que está no papel não é música. Aquilo é só uma indicação para fazer música. A música está no ar. Enquanto a gente não canta, a música não existe. No papel não é música. Então, para ser conservado esse patrimônio, ele tem que ser estudado, ele tem que ser praticado, ele tem que ser cantado quando for possível. Mas o concílio diz também para aumentar, incrementar esse patrimônio. Depois, uma coisa importante, ele diz: a ação litúrgica se reveste de maior nobreza quando é celebrada solenemente com canto, com a presença dos ministros sagrados e com a participação ativa do povo. Então, o que ele diz? Que na liturgia, cada um tem a sua parte no canto. O celebrante tem o canto dele, que ele deve cantar, sobretudo a oração eucarística, aquela que Jesus cantou na última ceia. Né? Pelo menos a oração eucarística e as orações, a coleta, tudo isso, deveriam ser cantadas, quando possível, nas celebrações mais solenes, porque a oração eucarística é o ápice da missa. A oração eucarística e depois a doxologia são o ápice ali que justamente deveria ser cantado. O coral tem lugar também na liturgia. O coral canta algumas partes exclusivas dele, sobretudo se for música polifônica, mas o coral deve, sobretudo, sustentar o canto da Assembleia, que deve poder participar cantando. Eu, cada vez que preparo uma celebração do Papa, me preocupo com isso, que haja, na medida do possível, canto gregoriano, que haja a polifonia, mas que a Assembleia possa sempre participar cantando. Lógico, a Assembleia de São Pedro é complicada, porque não é uma comunidade, cada vez tem gente nova lá. No final, a comunidade de São Pedro são os cardeais, a Curia Romana, que são os únicos que frequentam um pouquinho mais, né? Mas pelo menos umas antífonas, algumas coisas que as pessoas possam repetir, a gente sempre coloca, porque o povo tem que participar. Lógico, existem tantas maneiras de participar. A gente participa cantando e pode-se participar também de vez em quando ouvindo. Não é pecado mortal ouvir um canto que um coral canta, né? O que não pode ser é abusar, haver um desequilíbrio entre a parte do coral e a parte da Assembleia. Mas é importante ter um coral também que sustente o canto da Assembleia e cante essas partes que lhe são próprias. Depois, uma coisa que para mim é essencial. O número 115 fala da importância da formação musical e litúrgica. Com certeza, depois do Vaticano II, a Igreja deu muita importância à formação litúrgica, seja nos seminários, seja dos leigos. Qual é a paróquia hoje que não tem uma equipe litúrgica, uma equipe que prepara bem a liturgia? Não é? Uma paróquia bem estruturada vai ter a sua equipe litúrgica, mas muitas vezes a formação litúrgica não é acompanhada da formação musical. E não obstante, a música faz parte da liturgia. Não é uma coisa além, é na liturgia. Então, tem que ter formação musical nos seminários. Por quê? Porque o padre vai ser o moderador da liturgia na paróquia dele. Se o padre não tem formação musical, e formação musical não quer dizer só aprender solfejo, mas é criar o gosto musical. Né? Criar o gosto musical. Os nossos padres têm gosto para os paramentos, eles têm gosto para a arquitetura, têm gosto para a decoração, têm gosto para as alfaias, mas nem sempre têm gosto para a música. Por quê? Porque não teve a formação no seminário. Outro dia eu estava falando com um formador, não vou dizer quem era. Ele disse, mas esses seminaristas vão limpar banheiro ouvindo funk? Eu falei, bom, para limpar banheiro, funk pode ser a música certa, a palestrina não é muito indicado. Mas não pode ouvir só funk, tem que ouvir também música clássica. Por quê? Para formar um gosto. Assim como quem não lê não aprende bem o próprio idioma, quem não ouve música não vai aprender o idioma da música. Então, a formação musical nos seminários e nas comunidades é importante. Depois, o respeito pelo canto popular religioso, isso é uma coisa muito bonita que o Conselho disse, porque existem cantos religiosos populares que são lindos, são dignos, são santos. Quem não gosta das músicas, por exemplo, que nós cantamos para Nossa Senhora Aparecida? Quem não conhece, né?
Viva a Mãe de Deus e Nossa. Na Itália tem tantas músicas bonitas. São músicas tradicionais, são músicas populares, mas que correspondem perfeitamente ao espírito da liturgia. São veículos privilegiados de oração. Tudo isso o concílio diz para valorizar. Mas teve um período em que a gente dizia, não, isso é coisa de velho, isso é coisa... Por quê? Né? Por que não pode valorizar aquilo que é fruto justamente popular do povo cristão? Né? Ninguém pode dizer que é um fruto elitista. Também valorizar os cantos populares religiosos e criar novos cantos religiosos que sigam, porém, aqueles critérios que a gente sabe quais são. Bom, com tudo isso, eu acho que eu já falei muito, mas agora eu gostaria de ouvir, se alguém tem alguma dúvida, eu gostaria de abrir algum argumento, não, acho que não por muito tempo, já está todo mundo cansado, mas eu gostaria de terminar também, pelo menos com umas 2, 3 perguntas, para não ficar só no meu monólogo aqui. Obrigado. Estamos todos extasiados, não é mesmo? Nós vamos abrir aqui brevemente para algumas perguntas, né, tendo em vista o avançar da hora. Edner e Felipe serão os meus ajudantes com o microfone. Nós vamos fazer com base na seguinte escolha. Levantem a mão quem tem perguntas. E a gente vai tentar aqui pescar algumas perguntas na Assembleia. Levantem a mão. Sem medo de ser feliz. Eu vou fazer da seguinte forma, orientação do padre Luiz. Vou fazer uma pergunta aqui da minha esquerda, uma considerando este banco até aqui, tá bom? Este outro banco, e mais uma do lado de lá, tudo bem? Então, vamos do lado de cá primeiro. Ah lá no fundo. Lá no fundo. Levanta bem alto a mão. Façamos perguntas bem breves e objetivas, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, Monsenhor. Eu tenho duas perguntas, na verdade, que eu poderia resumir em uma. Eu gostaria de saber qual foi o trabalho, considerando o que o senhor falou sobre a reforma litúrgica do Papa Pio X, qual foi o trabalho de Solema em tudo isso? Né? Qual foi o aporte que ele trouxe à recente história do canto gregoriano? E também uma dúvida mais pessoal, por que quando a gente pega o gregoriano cantado pela Escola Cantorum, pela escola da Capela Sistina, ele tem um tom mais operístico, digamos assim, sendo que quando a gente compara com a escola francesa de canto gregoriano, é um canto mais linear, mais reto. Então, são essas minhas perguntas. Então, quando eu falei da decadência da música litúrgica, infelizmente essa decadência ela alcançou também o canto gregoriano. O canto gregoriano começou a ser simplificado, cortado, amputado, né? Já no final, já no século XIV, XV, o canto gregoriano já era uma sombra daquilo que tinha sido. E as novas edições de canto gregoriano foram deturpando as melodias originais. Por quê? Porque o pessoal estava mais ligado na polifonia, e depois ainda então na música barroca, e assim as edições de canto gregoriano foram deturpando as músicas originais. E porque não era fácil também saber quais eram as músicas originais, porque eu lembro que as músicas originais elas tinham sido grafadas naquela notação neumática de sinais de acentuação que as pessoas não sabiam mais interpretar. E esse é o trabalho de Solesme. Solesme foi fundado por Dom Guéranger, que era um padre francês, que ele, dentro desse movimento de reconstruir a liturgia, sobretudo depois do período napoleônico, tudo isso, ele quis fundar um mosteiro, ele era padre diocesano, ele falou, vamos fundar um mosteiro beneditino, os beneditinos tinham sido expulsos da França, vamos fundar um mosteiro para reviver a tradição litúrgica, sobretudo do canto gregoriano. E o que eles fazem em Solesme? Eles começam a procurar no mundo inteiro manuscritos de canto gregoriano do século IX, do século X, aqueles manuscritos em pergaminhos com anotação em forma de acentuação. Eles fazem microfilmes desses manuscritos. Na época se usava microfilme, fazem microfilme. Primeiro eles copiam à mão, depois quando inventam o microfilme, eles fazem o microfilme. E em Solesme
nesse mosteiro que fica na França, eles começam a fazer tabelas assim. Então, de uma melodia gregoriana, eles colocam 50 versões que eles acharam nos livros, e nota por nota, eles veem qual é a versão possivelmente mais antiga, qual é a versão original, como a mesma coisa que a gente faz quando faz crítica do texto bíblico, né? Que você acha um fragmento, que você acha uma edição daqui, edição siríaca, edição não sei do que, você tenta reconstruir o texto original que infelizmente você não tem. Agora, por exemplo, acharam rótulos de Qumran, né? Que são textos muito antigos, e também, então, usa como o quê? Você tenta dali reconstruir com o que você tem para fazer uma edição com o texto mais original possível, que a gente não tem o texto original da Bíblia. Mesma coisa o gregoriano. O que Solesme fez foi esse trabalho. Mas por que, quando você ouve o canto de Solesme, é tão diferente do canto da Capela Sistina? Porque o canto gregoriano é um canto que reflete a assembleia que o está cantando. Se você ouve o canto gregoriano dos monges beneditinos de Solesme, ele é de um jeito. Se você escuta o canto gregoriano dos monges alemães, já é outro jeito, porque é a sensibilidade de um outro povo. Qual é a característica da Capela Sistina? A Capela Sistina sempre cantou em grandes basílicas sem microfone. Tinha que cantar forte, na esperança que pelo menos o Papa ouvisse. Quando era na Capela Sistina, não. Tinha cantoria, né? Entravam 12, 14 cantores e ali dava para ouvir direito. Mas depois, quando o Papa ia celebrar nas grandes basílicas, como quando eu falei no 7º século, o Papa já ia celebrar em Santa Maria Maior, a missa de Páscoa, e o Papa fazia as estações quaresimais, ia celebrar em diversas igrejas de Roma, e os seus cantores o seguiam. E eles tinham que cantar forte. É diferente de um coro que canta, de um coro de monges que canta num coro monástico pequeno, recolhido, todo de madeira, e que praticamente cantam para eles mesmos e para os poucos fiéis presentes. O coro papal tinha que cantar para o Papa e para a corte do Papa e para quem estava na missa do Papa. Então tinha que cantar com mais potência de voz. E isso se reflete na interpretação do canto gregoriano. Existe um aspecto da interpretação que é subjetivo, depende da característica da voz. Se você vai cantar numa igreja grande, você tem que cantar mais devagar, porque o eco não permite cantar rápido, senão não se entende nada. Se você vai cantar numa capelinha, você pode cantar mais rápido, mais suave. Se são vozes de adultos, homens, se são vozes de freiras, se são vozes de meninos, se é um coro de criança, isso muda. Não muda só o timbre, muda a velocidade, muda o volume, muda muitas coisas. Essa é a parte subjetiva. A parte objetiva qual é? Você tem que ser fiel à melodia, você tem que ser fiel às indicações rítmicas, mas isso vale para toda a música. Aquilo que está escrito não é música. A música é o que você canta. A música é uma arte imaterial, é aquela que a gente ouve. Então, isso vale para qualquer música. Você pega uma partitura de Beethoven, você escuta 3 orquestras, você vai ver 3 interpretações diferentes. Uma é mais devagar, outra mais rápido, uma usa instrumentos originais, outra usa instrumentos modernos, que são mais brilhantes, uma usa afinação 435, outra usa 440, outra usa 445 para ser mais brilhante. Isso faz parte da música. A música é uma coisa que se interpreta, e na interpretação, uma parte sempre é do intérprete e das circunstâncias na qual ele age. Muito bem. Nessa próxima sessão? Primeiramente, que alegria ouvir o senhor falar sobre a importância da formação do sacerdote, da música na formação dos sacerdotes. E a outra pergunta, técnico-musical, eu queria saber que tipo de formação que eles recebem, principalmente as crianças, e que tipo de trabalho técnico vocês fazem com as crianças para elas cantarem. Enfim. Obrigado. Quanto tempo eles trabalham? Então, um dos motivos pelos quais a gente mantém essa formação de meninos na Capela Sistina é que hoje você ter um coro desse tipo, de boa qualidade, é uma coisa muito complicada. Inclusive, difícil de todos os pontos de vista. Porque para você chegar num nível assim de qualidade artística, você tem que ensaiar todos os dias. E para a criança, para ensaiar todos os dias, ela tem que ter uma escola que seja do coro. Então, nós temos uma escola que é mantida pelo Vaticano.
As crianças que são escolhidas para cantar no coro, elas recebem uma bolsa de estudo, elas chegam às 8 horas da manhã, elas dormem em casa. Elas chegam às 8 horas da manhã, fazem todas as aulas normais de uma escola, matemática, italiano, ciências. Depois elas fazem também teoria musical, né? Piano, aula de canto. Daí, chega na hora do almoço, elas têm 1h30 de ensaio. Almoça, tem a recreação, mais 1 hora de aula na escola e mais 1 hora de ensaio. Então, são 2h30 de ensaio por dia. Mais a aula de canto, que é 1 vez por semana, mais a aula de piano, que é 1 vez por semana, mais a aula de solfejo, que é 2 vezes por semana. No primeiro ano, quando elas entram na escola, que elas têm 9 anos, o primeiro ano é preparatório, elas ainda não cantam no coro, mas elas aprendem a cantar, a ler música, tudo isso, né? E cantam até a terceira média, que é 13 anos, a menos que não mude de voz antes, que é uma coisa que acontece frequentemente, mas a bolsa de estudo é sempre mantida até os 13 anos de idade, até terminar aquele ciclo de estudos. Logicamente que é uma estrutura que poucas instituições podem manter. Na Itália só tem em Roma e na Catedral de Milão. Na Inglaterra tem um pouco mais de tradição. Na Alemanha, na Espanha tem um pouquinho, mas geralmente são instituições que têm uma possibilidade, inclusive financeira, porque tem professor de solfejo, tem professor de piano, tem professor de canto, tem os maestros, que é mais que um, que tem que ensaiar, tem o mestre das crianças, o mestre diretor, 1 hora de ensaio junto com os adultos. E quando, por exemplo, se tem celebração de manhã, a aula é suspensa para elas irem cantar e não perder a aula, e depois volta e retomam as aulas. Se elas frequentassem uma escola normal, elas iam acabar perdendo aula. Quando tem missa fora de hora, às vezes acontece algum funeral, que naturalmente a gente não sabe quando vai ser, tem que cantar no funeral, suspende a aula, vai, canta e volta, né? Ou quando acontece que a eleição de um novo Papa, são dias assim extenuantes de trabalho, por isso elas têm que ter todo um esquema de uma escola que siga o ritmo delas. Boa noite, Monsenhor. O senhor citou Perozzi e definiu claramente, né, que o repertório operístico da época não deve ser confundido com música litúrgica. Perozzi também foi membro da Giovani Scola e foi o único dos membros da Giovani Scola que não compôs ópera. Porém, difundiu muito a questão dos oratórios. Aonde é que ficaria o repertório do oratório? Ele seria bem-vindo como música litúrgica? Então, isso é interessante. O oratório, ele não é música litúrgica, porque quando o oratório nasce, a forma oratória é mais antiga que Perozzi. Ele foi um grande compositor de oratório, no estilo Puccini, né? Que era o estilo da época, mas ele mesmo fez a Sala Perozzi em Milão para executar os oratórios dele numa sala de teatro, nunca na igreja. O oratório é uma grande forma de evangelização, porque o oratório, para quem não sabe, é uma ópera com tema religioso, né? Em vez de contar a história da Traviata, conta o nascimento de Jesus, a última ceia, e geralmente não tem cena, é só orquestra, coro e solistas que cantam o texto sagrado, tirado diretamente da Bíblia, do Evangelho. E Perozzi compôs oratórios maravilhosos em estilo operístico, mas nunca foram cantados na liturgia. Não é uma música litúrgica, mas certamente é música sacra. Para ver a diferença entre música sacra e música litúrgica. Certamente é música sacra. E oratório já existe desde a época de São Filippo Neri. Carissimi foi um grande compositor de oratório na época barroca em Roma. E a igreja sempre incentivou muito esses oratórios, porque era uma forma de evangelizar através da música também. Mas não é música litúrgica, é música sacra, mas não é litúrgica. Padre Luiz Otávio me autorizou a mais uma pergunta. Vamos ver. A última pergunta. Aqui. Levanta a mão. Boa noite, Monsenhor. Eu queria saber como que funciona a logística em relação aos adultos, né? A nossa colega perguntou sobre os meninos, né? E os adultos? Até quanto tempo eles podem ficar no coro? Como que funciona isso? Então, os adultos, eles são profissionais. Eles fazem um concurso e são contratados pelo Vaticano. Porque eles têm que dar disponibilidade total, né?
não pode ter outro trabalho, porque, por exemplo, eu lembro quando foi o ano da morte do Papa Francisco, ano passado, a gente tinha cantado toda a Semana Santa, daí segunda-feira, que ia começar a Semana Livre, 9 horas da manhã, começa as celebrações, e onde você está? Eu falei, estou deitado. Depois da Semana Santa, estou na cama. Eu falei, você não soube? Eu falei, não soube. Eu falei, o Papa morreu, pode vir para cá. Daí já acabou, durou 2 horas minhas férias, então tem que ter disponibilidade total, né? Então, eles são profissionais, então eles cantam até a aposentadoria, né? Que acho que é depois com 65 anos ou 40 anos de trabalho. Quem começou mais moço pode começar. Não, acho que leigo é um pouco menos. Padre é que trabalha bastante no Vaticano. Todo mundo extasiado, não é? Uma noite maravilhosa. Que nós devemos render graças a Deus por esta oportunidade. Nós chegamos ao fim deste momento sonhado, esperado e graças a Deus concluído, né, meu senhor? Queremos agradecer muito ao senhor pela sua presença conosco. Eu agradeço você que sempre acreditou nesse projeto. Faz 2 anos que ela está correndo atrás disso. Obrigado, Lorena. Deus ouve orações, tá vendo? É uma prova. Então, eu agradeço muito a sua presença, Monsenhor, aos queridos cantores Stefano, Federico, Leonardo e Davi. Muito obrigada, grazie. Dom Paulo, nosso agradecimento, né, por ter caminhado conosco e ter apoiado desde o início que esse projeto pudesse se tornar realidade essa noite e a noite de amanhã também. Muito obrigada por acreditar na arte, por acreditar na música e na beleza que o senhor tanto diz. Muito obrigada.